Palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos instrui, dizendo: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que eu compreenda, Senhor, que eu proclamo, que eu viva tua palavra. Para isso nós pedimos que bondosamente o teu Espírito nos seja enviado para converter os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para corrigir os nossos caminhos diante dos teus olhos, para vivermos de forma agradável diante de ti. Dá-nos esta bênção de, ao recebermos a palavra desta manhã, a visitação do Espírito ser uma visitação efetiva em nós, para a glória de Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar. Como os irmãos sabem, eu sou de uma família presbiteriana. Meu tio-avô foi um missionário presbiteriano do norte do Brasil. O presbiterianismo chega ao norte por meio dos esforços desse meu tio-avô. E está ele, inclusive, no livro de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, Ismael Bastos. E quando eu nasci, eu cresci dentro de um ambiente puritano. Como eu já disse a vocês, isso com muito orgulho. O século XVIII, quando começa essa agenda diabólica contra o cristianismo, tentou transformar o puritanismo num estereótipo social de gente desmiolada, de gente radical, de gente fundamentalista. O puritanismo foi um dos movimentos mais lindos de santidade a Deus. E havia exatamente aquilo que a gente tem falado nesses últimos sermões, uma reverência
quando você se aproximava de Deus para adorá-lo. Mas é interessante que eu sou filho de uma geração dos hippies, que começaram a perverter o conceito do culto. E então na década de 80 surgem os baby boomers, os filhos desse movimento. E a gente começa a ver as influências devagar desse movimento entrando nas igrejas. De repente nós queremos um culto mais leve. De repente nós queremos um culto mais agradável aos ouvidos. É nesse contexto, por exemplo, que surge um psicólogo cristão que é elevado à categoria de o maior psicólogo cristão do mundo, chamado James Dobson. E ele, juntamente com como é o nome do herege lá, o Gil, agora estou cansado, acabei de chegar de Teresina, que escreveu o livro Autoestima, uma nova reforma. Depois eu lembro o nome dele, já mencionei várias vezes, esqueci agora. Eles começam a promover exatamente essa ideia de um culto mais leve, até mesmo uma mensagem mais leve. Nesse livro, da autoestima, essa nova reforma, esse herege chega a dizer que a gente tem que parar de pregar contra o pecado, porque na verdade a doutrina do pecado é muito pesada, o homem não merece ouvir isso. Nós temos que falar mais para o coração desse homem descobrir suas potencialidades. Robert Schuller, lembrei o nome do herege. E aí a gente começa a ver não somente a pregação na igreja mudando, mas o culto. E eu vi isso de uma forma muito dramática na minha igreja lá no Amapá. Acho que o pastor Cláudio Marcos vai lembrar desse dia. Nós tivemos uma mudança de pastor. E esse homem chegou até bíblico, mas comprometido com uma ideologia falsa, a ideologia do crescimento de igreja. Era aquela coisa que eu quero que a minha igreja cresça a qualquer custo. E de repente ele começou a negociar verdades do culto, e depois verdades da teologia, para que a igreja crescesse. E a liturgia começou a ser pervertida dentro da igreja presbiteriana. Antes um culto reverente, agora batíamos palmas. Perdeu-se o conceito de culto e virou celebração, o que eu tenho dito a vocês, que é uma das formas de sabotar o culto. É perder o conceito da essência do culto e dar a ele um conceito que ele não carrega. Culto não é celebração. Houve cultos que os irmãozinhos faziam trenzinho. Tinha uma música que era assim: por essas ruas de ouro eu andarei, eu andarei. Aí era indicado que você ficasse de lado, colocasse a mão na costa do irmão e começasse a andar. Isso deu uma confusão, porque obviamente há um grupo de crentes que amam ao Senhor, compreendem a palavra e sabem que isso não é culto. O problema é que às vezes esses irmãos não têm maturidade para lidar com isso. Por exemplo, eu era um desses. Como eu não aceitava esse tipo de culto, mas eu era jovem, dá um desconto. Quando eles começavam com essa palhaçada, a vontade que eu tinha era, no meio do culto, dar uma bolacha na cara de um e soco na cara do outro, para dizer: para com a palhaçada. Você vê como eu estava muito espiritual naquele culto também. Mas um nível chegou a tal ponto que esse grupo que lutava para a preservação
Rapaz, fez denúncia na polícia, até a polícia bateu na igreja. Tu lembra desse dia? Pronto, aí meu amigo, o culto perdeu todo sentido mesmo. Mas eu vi isso acontecendo ainda garoto, e de lá para cá a coisa só foi piorando. Então há dois extremos, como eu pontuei no último sermão, e terminamos nesse ponto no último sermão, que nós temos visto na nossa geração. Primeiro, um extremo daqueles que realmente querem adorar a Deus biblicamente. E o extremo deles consiste em achar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto racional. E há um outro extremo, daqueles que não entendem nada do que é cultuar a Deus e acham que é uma oportunidade para expressarmos nossos sentimentos, extravasarmos nossas emoções. E então nós caminhamos dentro de extremos de cultos que são extremamente racionais e cultos extremamente emocionalistas. E é difícil hoje você encontrar um culto legítimo. Muito difícil. Eu tenho dito a vocês que eu tenho tido a oportunidade, vocês têm visto isso, de pregar e estar em várias igrejas no Brasil. Moço, achar o culto legítimo tem sido difícil. E exatamente por isso nós estávamos olhando domingo passado que a primeira questão que nós temos que lembrar é que o culto, ele é adoração, não celebração. Porém, a adoração é uma coisa mal entendida por pastores, por igrejas. Por quê? Porque a gente pega essa palavra e, em vez de ir à língua original onde Deus a revelou, a gente vai para o dicionário Aurélio. A gente esquece que Deus não revelou a Bíblia em português. Deus revelou o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, mas com pensamento hebraico. E eu disse a vocês, o que é bonito no hebraico é porque é uma língua pictórica, é uma imagem. Deus desenhou a coisa. Hebraico não é conceitual, não tem discussão de ideias em hebraico. Em hebraico são imagens. E Deus desenhou a coisa, exatamente para que a gente não errasse. E mesmo assim a gente erra. Verificamos semana passada que no versículo 5, quando Deus está falando da adoração e proibindo a adoração a outros deuses que não seja Ele, porque a primeira coisa importante do culto é que o culto é única e exclusivamente para Deus. Não há lugar para você no culto. Não tem lugar para mim no culto. Por isso a gente viu já naquela década de 80, com os baby boomers e todas essas mudanças que aconteceram, uma descentralização do culto de Deus para o homem. E até hoje, músicas são cantadas para a exaltação do homem, pensando no homem. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você é a joia rara do universo. Quero que valorize o que você tem. Adulteraram totalmente a centralidade do culto que deveria estar em Deus. E o mandamento diz: você não vai ter outros deuses diante de mim. Só que após dizer isso, o Senhor Deus começa a orientar a questão. Ele diz: não adorarás estas imagens que se tornarão deuses para você. E então nós vimos que o verbo shahar em hebraico, que é usado aqui, ele é um desenho do que é adoração.
Então, primeiro, essa palavra adoração, ela sequer existe na Bíblia. Não existe essa palavra. O que existe, já disse isso a vocês, é uma tradução do verbo shahar, do substantivo shahar, como adoração. Isso é uma coisa do tradutor. Mas não existe essa palavra na Bíblia. O tradutor está errado? Não, ele está tentando achar um conceito para explicar essa imagem. E compreenda, não é fácil fazer uma tradução da Bíblia. Agora, creio que depois de março, nós vamos começar uma nova tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia é da CEBI. Eu levei anos para aceitar esse desafio, porque não é uma tarefa fácil. Pegar imagens e colocar numa língua como a nossa, que não trabalha com imagem, não é fácil. Então o tradutor pensou, adoração é uma palavra que explica melhor a imagem de Shahat, mas como ela fica solta, começa a ser bagunçada e pervertida. Shahat é a ideia de ajoelhar-se, como nós vimos. Então, literalmente, quando você lê o versículo 5, Lo Shahá, ele está dizendo, você não vai se ajoelhar diante dos falsos deuses. Porque adorar é exatamente se ajoelhar. E esse ajoelhar, ele tem um sentido de reconhecer quem Deus é e quem eu sou. Eu sou nada quando eu chego diante daquele que é. Então isso já norteia para a gente como nós nos aproximamos no culto diante de Deus. Quando você entra nesse lugar para adorar e você fica de pé, de tititi, blá blá blá, falando, você não está entendendo diante de quem você está. E a igreja pontuou isso em vários movimentos segundo o Antigo Testamento. Você acha que quando nós fazemos a procissão de entrada do culto, paramos diante da cruz, curvamos nossa cabeça, isso é aleatório? Não, é o reconhecimento, pelo menos para nós pastores dessa igreja, que de fato Deus está nesse lugar, de uma forma única. Razão pela qual nós paramos aqui e diante da cruz, nós baixamos nossa cabeça para reconhecer a presença dele. Só que infelizmente, como nós terminamos o sermão do domingo passado, o século XVIII nos fez desacreditar disso. A perversão do século XVIII me fez acreditar que tudo que tem aqui no culto é apenas simbólico, não é presença real de Deus. Não, se você entra nesse lugar para adorar a Deus e não acredita que você vai encontrá-lo, nós vamos chegar a isso em outro sermão. Eu encontro Deus nesse culto, na palavra e na Eucaristia. Ele está presente. A presença dele é real. Só para que você pense um pouco sobre a mesa da Eucaristia. Lembra a instrução do apóstolo Paulo? Que quando nós nos aproximamos da mesa eucarística, sem discernir o corpo, o quê? O corpo de Cristo presente na Eucaristia. A pessoa come e bebe juízo para si. O que isso significa? Paulo não deixa dúvida. Ele diz, eis a razão. Porque há entre vós, porque se aproximaram sem discernir o corpo presente de Cristo na Eucaristia, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, crentes capengas mesmo, deficientes, crente que está numa fase boa, outra fase está ruim, porque você está se aproximando de forma indevida da mesa do Senhor.
Só isso, Paulo diz, não, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, gente que por maldição do Senhor, por se aproximar da mesa, em incredulidade do corpo dele presente, o Senhor tem amaldiçoado com doenças. E Paulo termina dizendo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. O que isso significa na linguagem judaica? E não poucos que morreram. É apenas para você pensar, Deus está presente. Você não veio a um encontro social no culto. Você veio para encontrar-se com o Senhor, e isso requer uma postura de adoração que se traduz no ajoelhar-se diante dele. Ele é, eu não sou. Então esse racionalismo do século XVIII, que engendrou essa agenda diabólica que hoje está dominando o mundo, coordenada pela ONU. Deixa eu dizer mais uma vez, se você não entendeu, isso não é teoria da conspiração. Se você sabe, pelo menos ler em inglês, entre no site da ONU, procure a Secretaria da ONU para a Religião Universal. E você vai ter os documentos onde eles declaram que o culto em todas as religiões são símbolos. Exatamente para roubar a ideia daquilo que o cristianismo diz. Deus está no lugar sagrado para ser cultuado. Então nós não podemos nos achegar no templo de qualquer jeito, gente. Há um outro momento desse sermão que eu vou ter que tratar disso, sobre o dia do Senhor. Até isso, o Senhor Deus estabeleceu para a adoração. Há um dia específico. Aí você vê a doideira das igrejas. É culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, Deus estabeleceu um dia específico para que ele seja cultuado. E nós temos desprezado isso. Tal é a reverência dessa aproximação no dia do Senhor que eu devo ter, que eu preciso me preparar para estar com Ele. Eu já contei essa história para vocês, e ela para mim foi muito marcante. Eu estava fazendo meu primeiro mestrado na Universidade Mackenzie. E para você ingressar nesse mestrado, que era de exegese bíblica, você tinha que ser capaz de traduzir, era uma das provas, traduzir o texto hebraico. Se você levasse pau nessa prova, você tinha até 1 ano durante o curso para fazer. Então você podia até fazer o curso, mas daqui a 1 ano você tinha que fazer a prova de novo, e se levasse pau, tudo que você fez em 1 ano estava perdido, você não podia mais continuar o curso. Então tinha um pastor, eu acho que do Espírito Santo, que ele se candidatou a esse mestrado, e ele levou pau na primeira prova. E ao contrário dos procrastinadores, que deixam para cima da hora para resolver o problema, na hora que ele levou pau, ele já foi procurar ajuda. E aí ele foi me procurar. Eu fui dar algumas dicas então de literatura para ele estudar hebraico. O problema é que uma boa literatura são os judeus que produzem. E lá em São Paulo, ali na estação Marechal Deodoro, tem uma área que é só de judeu, meu amigo. Então eu prometi para ele que na sexta-feira, após a nossa última aula, que terminava meio-dia, eu iria com ele lá.
para ele comprar o material. E fui. E quando eu cheguei lá, por volta de quase 2 horas da tarde, a livraria estava fechada. E eu pensei, ué, o que aconteceu, né? Falir? Com certeza não. Judeu não falha em negócio. Não existe judeu pedindo recuperação judicial. É impressionante como eles aplicam a lei de Deus e são prósperos. Aí eu fiquei intrigado. Não tinha o que fazer. Eu dei, olha, isso aqui é um site, compra pela internet. Aí vamos tomar um café, vamos embora. Tinha uma cafeteria do lado da Sefer, que é o nome da livraria. E aí começamos a tomar um café e eu perguntei para o rapaz da padaria lá, eu disse assim, rapaz, por que está fechado hoje a livraria aí dos judeus? Aí ele olhou para mim e disse assim, ué, doutor, eles são judeus, né? E o burro aqui, ué, sim, mas e daí? Eles fecham meio-dia para se preparar para o Shabat. Aí sabe quando você olha assim, você vai, você está fazendo um mestrado em Antigo Testamento e um conceito desse, não tem vergonha, você tem que se desligar do programa, que uma coisa tão básica, se não lembrava, não sabia. Eles param, o Shabat começa para eles na sexta-feira, 6 horas da tarde, meio-dia, eles param tudo. Para quê? Eles vão para casa, descansar, começar as orações, às 6 horas eles estarem na sinagoga apresentando-se diante do Senhor. Veja a centralidade, Deus está ali. E eu não posso me chegar diante dele de qualquer jeito. Já mencionei isso em outros sermões, irmãos que passam a noite vendo lixo na televisão. Como minha família liberta da televisão, nem sei o que está passando mais na madrugada, graças a Deus. Mas tinha irmão aqui nessa igreja que ficava vendo MMA, UFC, e ficava lá na madrugada, dá e bate. E esse era o irmão Vitor Belfort. E o irmão ganhava, eita, Deus é glorificado, aleluia. Quebrou a cara do cara todinho, Deus é glorificado. Aí de manhã o miserável acordava, vinha aqui adorar a Deus, achando que ele estava preparado para encontrar o Senhor. Não, não está não, o coração está cheio de perversidade, de violência. Isso quando não são crentes que ficam na madrugada vendo pornografia. Aí ele acha que pode vir aqui adorar a Deus, como se não tivesse feito nada. Não, você não está entendendo. A gente vem para ajoelhar diante de Deus. Mas mesmo o ajoelhar-se diante de Deus começa na contrição do próprio coração. Quando eu me ajoelho diante do Senhor, então acontece algo muito importante. O corpo começa a falar do que aquilo de fato para mim significa. E foi aqui que, por exemplo, as igrejas históricas reformadas aceitaram a mentira de que o culto é racional. Não. Nós vimos semana passada exatamente como a tradução de Romanos 12 foi adulterada mesmo. Eu vos exorto, nada de rogar, pelas misericórdias de Deus, que vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual e não racional.
A palavra grega logiken, como nós vimos no último sermão, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Na segunda ocasião, em 1 Pedro 2, o tradutor meteu espiritual. Em Romanos ele meteu racional. Dessa influência maldita do século XVIII que adulterou o culto. E aí nós perdemos essa essência de que shahá, a palavra hebraica que é traduzida como adoração, envolve a manifestação do corpo interagindo com aquele momento. Antigamente dava gosto de pregar em igreja pentecostal, hoje está um pouco difícil. Por quê? Eles realmente tinham um conceito de que a adoração envolvia a manifestação corpórea daquilo que estava acontecendo. Então me permita dar um exemplo ainda pentecostal, legítimo, e não a bagunça que virou o pentecostalismo. Já mencionei a vocês o culto em Pure Life Ministries. Eles começam com meia hora de silêncio absoluto na capela. Ninguém entra na capela para conversar. Silêncio absoluto, meia hora. Em que eles se dedicam à leitura da palavra de Deus e oração silenciosa. 10 horas da manhã começa o culto. Em ponto. Lembra por quê? O culto não é para você. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou encontrar o Senhor naquele horário e eu não vou esperar você. E o que acontece lá em Pure Life? Meu amigo, quando começa um culto ali, o céu desce naquele lugar. Sem bagunça, sem gritaria, sem cantalabachúria, chibalacaia, decovas nésias, sem nada disso. O culto pentecostal. Pessoas começam a ser quebrantadas enquanto se aproximam de Deus na liturgia. Primeira vez que eu estive lá com o pastor Dejaci, nós fomos profundamente impactados no culto da quinta-feira. Depois eu estive com a minha família nos cultos de domingo, profundamente impactados. E adivinhe o que acontece quando eles se aproximam de Deus em rendição a Deus? O corpo acompanha. Eles oram e erguem as mãos, eles colocam mão no coração, enquanto estão adorando, uns se ajoelham e choram diante de Deus. Porque Deus está naquele lugar. O shahá não é uma adoração racional, também não é uma adoração emotiva, ela é uma adoração espiritual que envolve todo o nosso ser. Então, se você vem adorar a Deus e a adoração não toca você, o problema não está na adoração, o problema está em você, que não está envolvido naquilo que shahá exige. Você não está se prostrando diante do Senhor no culto. Há músicas que nós cantamos dentro de um processo litúrgico, que é o outro conceito que tem aqui em Êxodo 20, versículo 5, Avad, que nos convidam à rendição, que nos fazem pensar na seriedade do nosso pecado, na grandeza do amor de Deus. E quando eu estou dirigindo o louvor, eu quero adorar a Deus, mas é inevitável que eu olhe para vocês. E enquanto eu vejo alguns poucos irmãos se entregando àquela adoração, erguendo suas mãos,
curvando suas cabeças, expressando com o corpo o que estão vivendo com Deus. Há outros irmãos que estão cantando assim. Há outros irmãos que nem estão cantando. Há irmãozinho olhando para o celular. Cara, deixa eu ser honesto com você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se é para você vir adorar a Deus desse jeito, fica na tua casa. Fica na tua casa. Porque Deus não vai estar lá mesmo. Você não entende que Ele está aqui. Fica na tua casa, você está perdendo tempo. Você é um tolo. Envie cultuar. Aqui não é um lugar de racionalismo. Aqui é um lugar de entrega a Deus. Por que você tem vergonha de, em canções, levantar as mãos? Vamos dar a bênção apostólica. O irmão está lá assim. Não, cara, se nós vamos dar a bênção apostólica, é porque Deus está nesse lugar. E ao recebermos a bênção, Ele nos abençoará. Qual é a manifestação correta do corpo? É você erguer as mãos como quem está recebendo. Porque eu acredito nisso. No momento que o Senhor Deus está proferindo a bênção por meio de um sacerdote legítimo, instituído por Ele, que neste caso são os pastores, eu tenho que erguer as mãos para receber a bênção. Por que você tem problema de se ajoelhar na hora das orações de confissão? Por que você tem problema que na hora que vamos fazer a confissão, aí a gente guarda um tempo, que é para ver se você confessa os pecados? Aí irmãozinho não vai orar. Não, caramba, esse cara está demorando. Por que ele está demorando? Perceba, você não veio preparado para adorar. Você veio aqui apenas para prestar, nem para prestar, você não veio prestar coisa nenhuma. Você já não presta mesmo, e não vem prestar, então pronto. Você veio aqui para fazer um encontro social, só isso. Quando muito desencargo de consciência, achando que vai agradar a Deus, vir aqui. Fez um monte de besteira durante a semana e acha que vai vir aqui e Deus vai estar satisfeito. Não, se você fez um monte de besteira na semana, pecou desgraçadamente, e você vem aqui, é para se render. Para se render. Em quebrantamento, humilhação, confissão. Não pensa que a tua presença aqui vai tocar o coração de Deus. Ai, Deus vai ver que eu estou me esforçando. Não, Ele não vai ver nada. Ele vai ver que você é um hipócrita, isso sim. Que você é uma pessoa falsa. Porque você não veio se render. Shahá exige que todo o meu ser esteja envolvido quando eu me prostro diante de Deus. O que eu falo, o que eu sinto, como eu me manifesto fisicamente no culto, tudo mostra a Deus quanto eu estou rendido a Ele. Então não tenha medo de expressar suas emoções. Deus nos fez afetivos, porque a afetividade faz parte da nossa espiritualidade. O que você não pode é transformar essa afetividade num altar de idolatria. Quando que nós fazemos isso? Quando pastores, ministros de música preparam toda a liturgia para tocar o seu coração. Eu já disse, eles estão usando técnicas malditas da psicologia por causa disso. Porque eles transformaram as emoções num altar de idolatria. Desde que Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, que esse negócio viralizou no mundo. O negócio são as emoções.
No Brasil, nessa onda, Augusto Cury ganhou fama e as emoções. E o culto tem que produzir emoções em você. Culto como o nosso durante o dia não ajuda. Não tem aquele ambiente meio sombrio para jogar uma luzinha assim, uma musiquinha de fundo enquanto prega. Essa nossa igreja é uma tragédia. O diabo deve nos odiar muito. Porque para as estratégias dele isso não vai funcionar aqui. O nosso culto já é de manhã com essa luminosidade toda, parede branca. Não, tem que ser parede preta. Porque aí assim, com aquele jogo de luz, o cara começa a ser tocado emocionalmente. E veja como isso é falso. Quantas igrejas hoje à noite vão produzir um monte de emoções, e o cara vai chorar, e o cara vai se derramar, alguns vão cair no chão, vão se estribuchar, achando que é o Espírito Santo. Aí ele sai de lá, a vida continua a mesma porcaria. Não é não, dona Beth? Porcaria. Não mudou nada. Chorou, se estribuchou, alguns dão risada, outros latem. Tem igreja que tem a unção do Espírito lá que é animal. Um late, outro grunhe, outro faz quá. É desgraça. Aí sai daquele cenário todo emotivo, aí continua o mesmo adúltero, continua com pecados de pornografia, continua o mesmo irmão desonesto nos seus negócios, continua o péssimo profissional que dá testemunho péssimo de Deus na sua atividade profissional, continua a mesma desgraça de pessoa, mas no culto produziu as emoções. Não, quando a gente transforma as emoções como centro do culto, isso é maravilha. As emoções têm que fluir naturalmente da minha entrega a Deus. Não é de alguém me manipulando. Por que nessa igreja ninguém que toca aqui na frente vai ministrar qualquer coisa? Agora diga para o seu irmão: olha você. Não tem isso não, que palhaçada. Primeiro que Deus se constituiu para conduzir o louvor congregacional, é a igreja que adora. E segundo, quem dá a palavra é o pregador, não é quem está no louvor. Aí tem essas igrejas malucas aí, com essas ministrações proféticas ainda. E para que isso? Para manipular você, trouxa. O que mais tem nessas igrejas é gente trouxa, que não percebe que estão sendo apenas objeto de manipulação desses débeis mentais. Agora, quando você vem adorar e você entra pela porta rendido a Deus, você também não faz um culto frio, meu amigo. Você não é indiferente ao que acontece na liturgia. Se você é indiferente, é porque você não entrou rendido a Deus. E sinceramente, nós não vamos fazer nada para que você se sinta tocado emocionalmente. Porque se o Espírito Santo não está tocando você a uma rendição, não cabe a mim manipular suas emoções. É por isso que Shachar é a ideia de uma pessoa que se achega ajoelhada. Porque o corpo já revela o significado de estar na presença de Deus. Observe para você agora, olha a tua postura física. Olha para você. Eu não estou brincando, olhe para a sua postura agora.
E veja como a sua postura é totalmente irreverente. Como a sua postura é indiferente a tudo que está acontecendo diante de Deus. Por que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente diz para você ficar de pé? Quando nós lemos a Bíblia, é a voz de quem que está sendo ouvida? A voz de Deus. Hoje não tem mais isso. O pessoal já nem lê a Bíblia no culto. Tá? Você pode ver, não se lê mais Bíblia no culto por aí. Eu estou invocado com uma palavra que eu resgatei lá do século XVII. Quiçá! Essa é uma palavra que denuncia a nossa idade. Não, eles não leem mais a Bíblia. Quiçá! Talvez! Leiam na hora de pregar. Ter uma liturgia como a nossa, em que você tem que fazer leitura bíblica de adoração, leitura bíblica de confissão, para receber a palavra de Deus. Cara, isso não existe mais. Eu vou em igrejas, e de novo, não são apenas igrejas pentecostais. Eu tenho estado em igrejas conservadoras, reformadas, que os caras não leem mais a Bíblia na liturgia. Não tem mais nem liturgia. É tudo para emoção. Aí o pastor vai lá ler o texto que ele vai pregar, e aí o mais doido ainda é que ele lê o texto como pretexto. Ou seja, não é voz de Deus legítima. Ele apenas está usando a palavra de Deus de forma errada para falar o que ele quer falar em igreja. Não há análise do que o texto diz. Eu lembro uma vez me chamaram para ir a um culto. E é um grande pregador lá. E foi naquela época do movimento do Cai-Cai, né, que o cara dava um soco, o povo caía. E esse era um grande pregador. E como eu disse a vocês, eu sou curioso com essas coisas. Naquela época, muito mais. Eu era metido a apologeta contra os hereges. Então eu fui em terreiro de Umbanda, participei de mesa branca só para ver como é que era aquela maluquice do demônio lá. Fui em terreiro de Umbanda, vi também como é que era. Aí me convidaram para ir num desses cultos aí do Cai-Cai. Bora também, é toda a mesma coisa para mim, bora. Aí foi lá o pregador, moço. Leu um texto do livro do profeta Zacarias. Eu estava fazendo minha devocional na madrugada no avião, e era em Zacarias, eu estava lembrando dessa história. Pensa um livro difícil de interpretar, é Zacarias. Aí ele lê um texto e disse: moço, esse cara não vai saber interpretar isso. Ele vai falar abobrinha. E esse texto será pretexto. Não deu outro. Ele leu Zacarias, nunca mais voltou para o Dedé Mussum. Não era outro Zacarias, desculpa. Nunca mais voltou ao texto de Zacarias. Foi um pretexto para ele falar besteira. Do tipo, veja, nada a ver com Zacarias. Mulheres santas de Deus não podem ter dor no parto. Porque se a dor no parto é maldição do pecado e Jesus já perdoou, se você sente dor no parto é porque você está em pecado. Eu disse: toma, tio. Tu acha que acabou? Não. Eu disse: irmãos, porque o verdadeiro crente tem que falar em línguas estranhas. Porque é a língua dos anjos. Aí ele vai dar uma ilustração. Porque se eu for nos Estados Unidos e não souber inglês, eu não me comunico. Se eu for na Alemanha e não souber alemão, eu não me comunico. Como é que eu vou chegar no céu e não sei a língua dos anjos? Então eu não sou crente. Aí um bando de glória a Deus.
Para finalizar o show de horrores e besteiras, aí começou a sessão do Caicai. Aí ele chamou um ministro de música. O culto foi todo emotivo. Todo emotivo. Aí chamou quem? O mais emotivo, que era o ministro de música. Aí ele olha, chama o irmão, coloca na frente dele e diz assim: irmão, se eu não puder fazer isso aqui, aí o irmão, pá, eu não posso entrar no reino dos céus. Ele disse: pronto, agora deu. A salvação depende do mau hálito do desgraçado para derrubar alguém. Você percebe? Esse culto era uma palhaçada. Tanto é que teve um momento que eu disse assim: é uma palhaçada mesmo. Teve uma mulher que foi lá na frente para receber o sopro do mau hálito do infeliz. Ela não caiu. Aí ele soprou e ela não caía. Aí ele pegou, foi soprar, empurrou a mulher, ela foi e voltou. Parecia aquele boneco que vai e volta. E eu olhando para aquela palhaçada e dizendo: meu Deus, com certeza o Senhor não está aqui. Porque quando o Senhor de fato está naquele lugar, a presença dele nos moverá à adoração. E se ele está naquele lugar, mediante a palavra fiel e a Eucaristia fiel, e você não se rendeu, o problema está em você. Você não se preparou adequadamente para estar na presença dele. Shahar é a essência de Avad. Observe comigo, versículo 5 de novo. Lo Shahat, não se ajoelharás diante delas, daquelas imagens, nem lhes darás Avad, culto. E aí, surpreendentemente, a palavra culto também não existe na Bíblia. A palavra culto é mais uma vez uma tentativa do tradutor expressar em língua portuguesa uma imagem. Você não vai se ajoelhar diante daquela imagem e, ao se levantar, você não vai fazer a liturgia que é exigida pela imagem. Avad é uma palavra hebraica, verbo hebraico, que diz respeito a um serviço que você está prestando a alguém que é maior do que você. É por isso que essa palavra, no Antigo Testamento todo, é associada aos escravos, que tinham que prestar um serviço àquele que é maior do que o escravo. É dessa ideia que o grego traduziu Avad pelo conceito de liturgia. Deus não somente nos mostra como devemos nos portar diante dele quando entramos para adorar. Deus desenha para a gente o que devemos fazer quando nos levantamos do momento que nos ajoelhamos para nos achegar a Ele. O culto tem uma liturgia. Até a década de 80, quando o culto começou a ser sabotado, era engraçado, as igrejas, não importava, eu já disse a vocês, não importa se você era presbiteriano, batista, assembleiano, quadrangular, metodista, anglicano, não importava. Na década de 80 era visível a liturgia dessas igrejas.
Elas sabiam que para se aproximar de Deus, você não se aproxima como o amiguinho do happy hour. Deus não é o teu amiguinho do happy hour. Deus é o teu Deus, e você não se aproxima diante dele de qualquer jeito. Nós vamos ver isso no próximo sermão. O processo litúrgico que Deus estabeleceu para que nós sejamos aceitos diante dele. Mas deixa eu só antecipar rapidamente, como diz a moçada, um spoiler. Cara, isso é tão sério, que quando garoto, uma das coisas que eu aprendi com meu pai era, no meu momento devocional, eu não posso fazer meu devocional de cueca. Eu não posso fazer meu devocional de short. Eu tenho que estar vestido, porque ao abrir essa palavra, Deus irá falar. E isso era reverência. Deixa eu te mostrar como é que o judeu faz isso. Há um mandamento aqui, versículo 7. Não tomarás o nome, e aí ele dá o nome impronunciável de Deus. A palavra Senhor aqui não é o que está em hebraico. Não tomarás o nome do Senhor, onde está Senhor aqui é o nome sagrado de Deus. Veja já a sacralidade disso. O tradutor, graças a Deus, entendeu isso? Ele não colocou o nome de Deus aqui. Ele substituiu pela palavra hebraica Adonai, traduzida como Senhor. O judeu, quando ele olha essa palavra, ele não pronuncia o nome de Deus, ele sabe a pronúncia. Porque ele sabe que quando ele está lendo o Antigo Testamento, é a voz de Deus falando, e Deus disse para não tomar o nome sagrado dele em vão. Sob penas de maldição, está aí no mandamento. Aí hoje a gente vê já essa irreverência. Que tem de música, Jeová para lá, Jeová não sei o que. Eita, diabo. Literalmente diabo mesmo, porque o nome dele não é Jeová. Literalmente o diabo mesmo, porque se fosse o nome dele, meu amigo, você percebe a profanação já do que ele diz. Não use o meu nome, irmão. O judeu que era responsável, no caso, os copistas da Bíblia, eles tinham isso de uma forma tão séria, que quando eles iam usar a palavra Adonai, em hebraico mesmo, que estava se referindo a Deus, ele, antes de escrever Adonai, ele lavava as mãos, para que não houvesse impureza na hora de usar o título mais usado para Deus, Senhor. E quando ele tinha que escrever o nome sagrado de Deus, esse judeu tomava um banho completo para escrever aquelas 4 letrinhas do tetragrama sagrado. E eu fico imaginando no livro dos Salmos, que às vezes aparece 5, 7 vezes em um único salmo o nome de Deus. Ele tinha que tomar 6, 7 banhos. Tal era a sacralidade na cabeça dele da presença de Deus. Havia um processo de aproximação. E em pequenas coisas, aqueles homens guardaram isso. Havia um processo de aproximação. E nós cristãos estávamos guardando até essa desgraça do século XVIII, que desencadeou a partir da década de 70, agora com o pós-modernismo. Nós abandonamos a aproximação. As igrejas abandonaram a liturgia. E aí você entende porque há tantos crentes tolos. Tantos crentes velhos
com cabeça de um bebê espiritual. Cresceu nada, um tolo. Isso quando não parece um crente velho com a cabeça de um débil mental. Ou não tem entendido a sacralidade da aproximação. Então veja, Shahat nos ensina a postura, Avad nos ensina a aproximação. O que nós vamos ver domingo que vem é uma aproximação que você vai fazer em todo o processo da sua vida, não é só no domingo. Quando você faz a aproximação da tua devocional, você tem que estar presente. Você não se aproxima de Deus se não for daquela forma. E foi Deus que nos ensinou como devemos nos aproximar dele. Domingo que vem veremos então esse outro elemento do culto. Não é apenas Shahat. Shahat é Avad também. É liturgia. E ali você vai entender o encontro que Deus faz conosco na palavra e na mesa eucarística. Feche seus olhos. Pergunte para você mesmo, como você se prepara para vir adorar a Deus? O que foi que você assistiu antes de vir a esse culto agora pela manhã? O que você viu na tua madrugada ou ontem à noite? E você vai começar a descobrir quanto você acredita que Ele está aqui. Mas pergunte a você nesse momento de oração e reflexão, quanto o teu corpo revela que você acredita que Ele está aqui. E se o Senhor Deus tem falado a você nessa manhã, e você está percebendo que o teu comportamento é ímpio na forma de se aproximar de Deus, se arrependa. Confesse ao Senhor, se arrependa. Ele está aqui. Os piedosos reconhecerão sua presença. Os ímpios continuarão indiferentes. Senhor, nos ajude a nos prostrarmos de fato diante de Ti. De tal forma que o nosso corpo expresse o que de fato está acontecendo em nós quando Te encontramos na adoração. Livra-nos, ou talvez liberte-nos desse racionalismo maldito que entrou na Tua igreja e que talvez tenha nos afetado. Mas livra-nos também da mentira do emocionalismo. Não precisamos de nada disso. Precisamos apenas estar contigo. E isso será suficiente para que o Senhor faça grandes coisas em nossas vidas, limpando-nos do pecado, santificando-nos e moldando a nossa imagem, a imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Perdoa-nos pela negligência de nos prepararmos para encontrarmos contigo. Perdoa-nos pelo nosso descaso, a indiferença
quando estamos diante de Ti na adoração. Perdoa-nos e converte nossos corações a Ti. Em nome de Jesus. Amém.